E aí galera, ligado no canal da Rádio Prorrogação no YouTube, tudo bem com vocês? A gente voltando aqui a gravar vídeos, né? Mais um vídeo novo aqui no canal. É importante que você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like no vídeo também, né? Um canal que está sendo reativado e parece que é uma coisa chata a gente ficar pedindo assim, mas é muito importante pra gente continuar aí postando os melhores conteúdos para você sobre futebol, sobre esporte em geral, aqui na nossa web rádio, no nosso canal, né? Esse vídeo aqui eu tô gravando pra falar dos times históricos, né? Dos maiores times do século, começando com o Corinthians, né? Vamos ter também, vamos gravar também das outras equipes, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos principalmente, que são as equipes aqui de São Paulo, da onde a gente está localizado, mas nada impede também de fazermos de outros times também de todo o país. Mas começando com o Corinthians, lembrando que o século começa em 2001, né? Vamos começar aí então a falar o time, na minha humilde opinião, e é claro que é uma opinião, e eu tenho certeza que alguns vão discordar, outros não, mas é legal a gente colocar essa discussão aqui. O critério que eu usei aqui não é só tecnicamente, tá? Não são só jogadores que foram melhores tecnicamente, mas o quesito também de ídolo da torcida e também do meu gosto pessoal, por que não? De estar acompanhando futebol aí desde 2001 até esse ano que estamos, que é 2020. Vamos começar então a falar a seleção do Corinthians do século, na minha opinião. Bom, o goleiro é o Dida, pra mim, na minha opinião. O Dida, que é um goleiro que vai dar muita discussão entre ele e o Cássio sempre, né, pra ver quem é o maior goleiro aí do Corinthians no século. Mas o Dida, pra mim, é melhor tecnicamente que o Cássio. Esse foi o principal critério que eu usei. O Cássio também é um grande goleiro, mas o Dida é melhor tecnicamente e conquistou títulos, né? Eu acho que para você estar nessa seleção que eu criei aqui, o principal quesito é você ter conquistado títulos. O Cássio conquistou muitos? Conquistou. O Dida conquistou títulos menores? Sim. Mas aí, para desempatar na parte técnica, eu fico com o Dida, um grande goleiro espetacular. Conquistou aí o Rio-São Paulo e a Copa do Brasil de 2002 pelo Corinthians. O Dida que jogou no Corinthians por 2 oportunidades, teve 2 passagens. As 2 vezes ele foi emprestado pelo Milan, né? O Milan emprestou o Dida pro Corinthians. E em 2002, então, para fazer parte desse século que estamos falando, ele conquistou aí o Rio-São Paulo e também a Copa do Brasil. Então, para mim, o Dida é o goleiro da minha seleção do Corinthians do século. Lateral direito foi muito difícil decidir entre 3 nomes, né? A gente tem o Rogério, que foi um grande lateral do Corinthians, que também ganhou títulos, ganhou o Rio-São Paulo e a Copa do Brasil em 2002, fazendo gol na final do Rio-São Paulo contra o São Paulo de falta. Tem o Fagner, que está atualmente, que também é um grande jogador e até tecnicamente talvez seja melhor que os dois, mas eu fiquei com o Alessandro. O Alessandro ele foi um dos principais símbolos da retomada do Corinthians, do renascimento do Corinthians, né? Depois da queda para a Série B em 2007, né? Em 2008 o Alessandro chega, joga toda a Série B, conquista aí a Copa do Brasil 2009, também o Campeonato Paulista e depois os maiores títulos da história do Corinthians, na Libertadores e o Mundial. O Alessandro estava presente e foi o capitão, foi o responsável por levantar a taça. Então por isso eu fico com o Alessandro como o lateral direito desse time do século do Corinthians. Na zaga, para mim o maior zagueiro que eu vi no Corinthians, que eu vi jogar no Corinthians ao lado do Gamarra, que é o Chicão. Além de um grande zagueiro tecnicamente, ainda fazia gols, né? Batia muito bem faltas, o maior zagueiro artilheiro da história do Corinthians. Então o Chicão também é um dos principais símbolos dessa retomada e participou dos principais títulos do Corinthians aí neste século. Ao lado do Chicão eu coloquei o Gil como outro zagueiro. O Gil que voltou ao Corinthians agora, né, recentemente. Mas a grande temporada do Gil no Corinthians foi em 2015, onde ele conquistou o Campeonato Brasileiro lá com aquele grande elenco que o Corinthians tinha, comandado pelo técnico Tite. Um grande zagueiro também, o Gil, para mim entra nessa seleção aí dos melhores do Corinthians do século. Lateral esquerdo, fiquei em dúvida entre o Kleber e o Fábio Santos. Mas o Kleber levou vantagem aí mais pela parte técnica mesmo. Acho que foi um lateral tecnicamente melhor que o Fábio Santos e também conquistou títulos. Conquistou o Rio-São Paulo, a Copa do Brasil 2002 e em 2003 conquistou também o Campeonato Paulista e fez parte daquele chamado do maior lado esquerdo do mundo, né? O Carlos Alberto Parreira era o técnico e ele definiu assim aquele lado esquerdo do Corinthians com o Kleber, o Gil e o Ricardinho. Então, para mim, o Kleber também entra nessa seleção como lateral esquerdo. No meio campo, eu começo falando do Vampeta. O Vampeta tá na minha seleção também, apesar acredito que a melhor fase do Vampeta nem foi neste século, com a camisa do Corinthians, ele jogou até mais no final dos anos 90, mas também jogou muito bem em 2002 e 2003 pelo Corinthians, conquistando também títulos com a Copa do Brasil, o Rio-São Paulo e o Paulistão. O Vampeta que durante esse período, inclusive, foi convocado para a Copa do Mundo, foi pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. Então o Vampeta também faz parte do meu Corinthians do século XXI.
O Paulinho é o outro volante, decisivo na Libertadores do Mundial, dos dois maiores títulos da história do Corinthians, Libertadores e o Mundial. O Paulinho foi decisivo, então para mim o Paulinho não pode ficar fora desse time. Também o Paulinho é o meu segundo volante. E aí os meias, um cara que neste século ele só fez parte do comecinho, né, que foi o Marcelinho. Também foi um jogador que jogou mais lá no final dos anos 90, em 2001, que é o início do século, ele já estava de saída, mas é o maior jogador que eu vi na história do Corinthians, então não tem como ficar de fora dessa seleção, ele fazendo parte também deste século, né, jogando em 2001, no finalzinho da passagem dele pelo Corinthians ali, então o Marcelinho também faz parte, espetacular, na bola parada, um dos maiores ídolos, se não o maior, da história do Corinthians, então o Marcelinho também está nessa lista. Ao lado tem o Danilo que foi ídolo no São Paulo e depois chegou no Corinthians em 2010, para ganhar tudo também, ganhar aí Brasileiro, Libertadores e Mundial pelo Corinthians, 3 brasileiros para ser mais exato, a Libertadores e um Mundial, então o Danilo fazendo gols decisivos, fazendo gols em clássicos, então o Danilo também tem que estar nessa lista, para mim também faz parte desse meio campo do Corinthians do século XXI. E no ataque, o cara que fez os 2 gols mais importantes da história do Corinthians, lá na Libertadores de 2012, o Emerson Sheik, para mim faz parte desse ataque também, camisa 11 do Corinthians naquela oportunidade. O Sheik também é um dos meus atacantes dessa seleção, desse Corinthians do século XXI. Ao lado do Sheik, esse aí foi bem difícil, porque tivemos aí Ronaldo, o Fenômeno, tivemos grandes jogadores, mas aí pra mim vai um gosto pessoal, eu era muito fã do Carlitos Tevez com a camisa do Corinthians, então eu coloco ele também no ataque, fazendo dupla com o Sheik. O Tevez, pela identificação tão rápida que ele teve com o Corinthians, né, chegou e em pouco tempo caiu nas graças da torcida pelo seu jeito de jogar, enfim, um jogador com muita raça, determinação e entrega, então pra mim o Tevez também tá na seleção. O técnico é o Tite, né, não tem como ser diferente, o Tite conquistou aí os títulos mais importantes da história do Corinthians como treinador, além de conquistar ainda o Brasileirão 2015, com aquele time espetacular. Então pra mim é o Tite, o técnico deste time do Corinthians do século XXI. Então esse foi o meu time do Corinthians do século XXI, minha seleção do Corinthians do século XXI. Espero que tenham gostado. Se concordam ou se discordam, comente aí no vídeo, dê o seu like, é muito importante pra gente, como eu já disse aqui, e compartilhe também com seus amigos, além, é claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Valeu? Rádio Prorrogação e informação além do óbvio. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.